Bem, bom dia. Hoje, sábado, nós vamos falar de um tema pouco debatido, né, pouco falado, na verdade, pelos unionenses, que é um período bastante conturbado da nossa história. Nós vamos falar sobre os anos de chumbo, ou seja, o período em que a política de união ela tornou-se incendiária, né, literalmente, né, um período em que a política foi uma das provocadoras de uma onda de violência que assaltou ao interior do município, sobretudo. Então a temática é bala, balaço e cangaço, os anos de chumbo em união, né, de 1946 a 1950. Por que esse período? Porque esse período ele corresponde a um período de transição entre o final da ditadura civil do Vargas e a redemocratização, né? Então a gente sabe que sempre nesses períodos transitórios eles são de muita conturbação, né? De muitas incertezas, e isso de fato causou essas tropelias que nós vamos falar. Nesse momento, formavam-se duas novas parcialidades políticas no município. Lembrando que, durante o regime de Vargas, nós não tínhamos grupos partidários estabelecidos, né? Não haviam legendas partidárias. Claro, tinha os grupos antagônicos, né? Tinham os grupos que divergiam entre aqueles que defendiam o regime estado-novista e os que combatiam. Então isso era visto também no município de União. Nós passamos de todo o Estado Novo, né, de 37 a 45, sobre o governo de Filinto Rego. E nesse momento nós tínhamos dois grupos. O grupo filintista, ou seja, o grupo situacionista, e o opositor. O grupo do Filinto Rego, ele comportava, por exemplo, figuras da família Rego Monteiro, e João Osório Pires da Mota, né? Então, seu genro, né? Do outro lado, nós tínhamos o grupo opositor, que basicamente era encabeçado pelo Dr. Sergisnando Alencar, né? Que pertenceu inclusive à Aliança Liberal, né, piauiense. Então esses dois grupos eles foram se organizando. Quando houve a queda do regime em 1945, no final, esses grupos eles se reorganizam, né, agora através de duas legendas políticas. Por quê? Porque em 1946, com a nova Constituição, há um reordenamento político partidário. Então se criam dois partidos, a UDN, a União Democrática Nacional, e o Partido Social Democrático, o PSD. Os primeiros eles eram formados por aqueles opositores ao regime de Vargas, e o PSD formado por seus apoiadores, né? Então, em união, nós temos a formação dessas duas castas políticas. E vale lembrar que essa conjuntura que nós conhecemos hoje da política partidária unionense, ela nasce a partir desse reordenamento político, a partir da criação desses dois partidos, né, com o fim do Estado Novo. Na UDN União, ela encontra sua liderança, né, seu fortalecimento em algumas figuras históricas. A UDN era comandada em União pelo Francisco Narciso da Rocha, pelo filho do Carlos Monteiro, filho do Filinto Rego, o Carlos Monteiro, pelos filhos do Rego Filho, né, Dário Fortes, Otávio Fortes do Rego, Eudoxo Machado Melo e Manuel Boavista da Cunha, né, que migra do PSD para a UDN no meio desse processo, né, em 1947. Na UDN é algo interessante,
Porque nesse momento nós temos a inserção de algumas famílias tradicionais na conjuntura política local. O Filinto Rego, ele casou uma filha com o João Osório Pires da Mota, né, o Joca Mota. Então há a inserção da família Mota no contexto político local. Há uma aliança Rego-Mota aí na UDN. Outro detalhe é a união, né, o entrelaçamento familiar da família Costa Medeiros. Por quê? Porque o Antônio Medeiros, filho, né, uma das lideranças da UDN, ele casa com uma filha do Coronel Gervásio Costa. Né? Então há uma aliança Costa Medeiros, que ainda hoje nós vivenciamos, né, inclusive com o atual prefeito. Então o quadro da UDN é essa: os Narcisos da Rocha, a união entre Rego Monteiro Mota, né, o Rego Mota, Costa Medeiros, e os filhos do Coronel Rego Filho, né, representado pelo Dário Forte do Rego e por seu cunhado, o Eudoxo Machado Melo, que nesse início aí se mantém na UDN, se mantém no quadro político opositor ao Getúlio Vargas. Do outro lado, nós temos os que apoiavam o regime estadonovista. Então, o PSD era encabeçado pelos Alencares, ou seja, pelos filhos do Dr. Sergisnando Alencar, né, então opositor ao Filinto Rego durante o Estado Novo. Nós temos a família Lobão, nós temos Joaquim Pereira Barros, ou Kim Barro, né, uma grande liderança política, né, foi comerciante, foi agropecuarista, latifundiário. Nós temos Elisiário Ferreira Neri, Osias Neri, nós temos Protásio Oliveira Costa, talvez a principal liderança do PSD nesse momento. Temos o Eulálio Costa e nós temos o Valfredo Costa. Esse Valfredo Costa, ele é parente do Coronel Gervásio Costa, ou seja, ele é irmão do Coronel Gervásio Costa. Aí a gente se pergunta, mas por que ele ficou na outra parcialidade? Por que ele não acompanhou o irmão, né, por exemplo, nessa aliança aí Costa Medeiros? Porque o seu Valfredo Costa, ele casou com uma filha do Coronel Agnello Sampaio. O Agnello Sampaio, historicamente, foi um grande opositor da família Rego, né? Ou seja, ele sempre combateu os governos da família Rego, né, no município. Então ele sempre impôs uma oposição, por exemplo, ao Coronel Rego Filho, ao Benedito Rego. Então, de certa forma, o Valfredo ele herdou esse espólio político do sogro e seguiu essa linha de oposição aos Regos, né, que estavam aí acomodados na UDN. Então, a formação desse quadro, desse novo quadro político, ele provocou uma grande rivalidade, né? E essa rivalidade ela extrapolou a atmosfera política e desbancou literalmente para a violência, né? Por quê? Porque nesse período também, né, de final de Estado Novo, né, final de ditadura, o próprio Piauí ele passava por um processo muito complicado de violências, né? Quando a gente lê Cidade Sob o Fogo, né, a gente ambientado aqui em Teresina, nós vemos o que Teresina passava com aqueles incêndios, né, que alguns acusavam a polícia, outros acusavam até o próprio governo, né, de estar implementando, de estar empreendendo aquele tipo de ação, né? Então, em União acontecia a mesma coisa, se não pior, né? Porque em União isso resultou em mortes, né? Por exemplo, no final da ditadura, já em 1946, nós temos a atuação de alguns grupos bandoleiros pelo interior do município, né? Esses grupos eles se concentravam basicamente ali na região de Lago Alegre e Vinagreira, né? Então era um grupo que inclusive era classificado pela imprensa da época de cangaceiro, né? Os modus operantes desse grupo eles eram bastante similares aos modus operantes de Lampião, né? Com aquelas mesmas barbaridades que são atribuídas ao
aos cangaceiros, né, do sertão nordestino. Então esses grupos de bandoleiros, eles passaram a ser responsabilizados por vários crimes no interior do município. Incêndios, furto de animais, saques a fazendas, espancamentos, atentados, perturbação. Então isso era atribuído a um dos dois grupos políticos. Por quê? Porque nesse período de transição entre o Estado Novo e a redemocratização, nós passamos sem eleições municipais. Então os prefeitos, eles eram nomeados pelo interventor e demoravam pouquíssimo tempo no cargo. Então, como se dava aí o início dessa nova rivalidade política, todo prefeito que entrava, ele era acusado de estar promovendo perseguições, né, utilizando como instrumento esses grupos bandoleiros, né? Então, por exemplo, entre 1946 até 1948, nós tivemos vários prefeitos ali interinos, né, que permaneceram pouquíssimo tempo no cargo. Nós temos o Francisco Narciso da Rocha, nós temos o José Carlos Lopes de Lima, nós temos o Eulálio Costa, nós temos o José Melo, e nós temos também, por exemplo, a Maria Castelo Branco Medeiros, que foi a última delas, né, que inclusive foi a segunda mulher em exercer as funções de prefeita e a primeira nomeada para tal função aqui em União, né? Então, todo prefeito que entrava, né, ele era bombardeado. E nós temos dois prefeitos em que essas acusações, elas foram muito duras. Nós temos a nomeação em 46 do prefeito Eulálio Costa, ligado lá ao PSD, e, coincidente ou não, uma onda de violência no interior do município. Então a UDN, ela acusava o Eulálio Costa e a cúpula do PSD de estar promovendo essa onda de violência por conta da política da exclusão, que consiste naquela tática, né, bastante usual, por exemplo, durante a monarquia, da perseguição ao grupo opositor por parte do grupo situacionista. Ou seja, aquele grupo que estava na situação, ele aproveitava dessa condição para promover perseguição aos seus opositores. Então, o Eulálio Costa, ele foi bombardeado de acusações, então, né, de atentados, perturbação. Inclusive, houve, no final de 46, um atentado contra o Joca Mota, então membro da UDN, em que um grupo de homens armados tentaram invadir sua casa. A casa dele fica ali ao lado do Sindicato dos Trabalhadores, né? Inclusive lá tinha uma muretinha antigamente, e essa mureta chegou a ser derrubada, né, durante essa ação. Outro fato interessante foi a tentativa de perturbação ao padre Luiz Brasileiro, que se mantinha alheio a essas celeumas, né, mas que acabou sendo também alvo desse tipo de ação por conta de algumas simpatias que ele nutria com membros da UDN. Então, a situação pior se dava no interior. Nós temos a localidade Vinagreira e Lago Alegre, que foi muito castigada, né? Esses grupos de bandoleiros, eles chegavam, né, e desapropriavam famílias, eles incendiavam casas, eles saqueavam fazendas, e segundo a imprensa e a oposição, era responsabilidade do prefeito Eulálio Costa, né, que mandava fazer essas tropelias. E sempre essas vítimas, elas eram ligadas a algum dos dois partidos, né? Então, toda a ação cometida por esse grupo de bandoleiros durante a gestão de Eulálio Costa era atribuída a ele. O Eulálio tinha um funcionário na prefeitura que era o seu Jaime Bona, e que também era acusado de orquestrar essas tais ações. Inclusive a imprensa, né, e a oposição da UDN chamavam essas ações de jaimadas,
né, porque pelo o Jaime Bona ter alguma participação. Só que as coisas mudaram em 1947. Por quê? Porque nós temos a eleição para governador, em que foi eleito o José da Rocha Furtado, né? José da Rocha Furtado, um unionense, sobrinho do Francisco Narciso da Rocha, né, o chefe da UDN, e ele chega ao governo do estado. Então ele muda, né, ele troca em 47, logo após ele assumir, ele troca o comando da prefeitura. Ele coloca no lugar do Eulálio Costa o José Lopes de Melo, o Zé Melo, ligado à UDN. Então nós temos aí uma mudança de postura na política local, né? E uma substituição aí do alvo dessas acusações. Toda ação, né, todo crime, todo evento de crime que passa a ocorrer na cidade, ela é atribuída ao governador do estado e ao prefeito Zé Melo, ambos da UDN. Então, nesse momento, nós temos, por exemplo, a chegada de um delegado em que promove algumas perseguições e é atribuído à UDN. Ou seja, o delegado era, segundo o PSD, diziam que ele trabalhava para os chefes da UDN. Inclusive, tem um fato bem marcante, que foi uma surra que um advogado de Teresina, né, ligados aos Alencares, teria sofrido na Praça da Matriz, né? Ele foi para a União e lá ele foi espancado em praça pública por membros da UDN e, segundo os PCdistas, a mando do juiz Dário Fortes, né, um dos chefes da UDN. Espancaram, aliás, esse advogado que tinha uma simpatia pelo PSD. E é engraçado porque durante essa pisa, né, digamos assim, muita gente foi olhar, né, abriu aquela roda de curiosos, e entre eles havia um jovem chamado Adolfo Alencar, filho do Sergisnando Alencar. Então o delegado teria levado preso o Adolfo Alencar, por ser filho do Sergisnando Alencar, ou seja, por ser oposição. Então esse tipo de coisa aconteceu muito em União. A crise político-partidária entre esses dois grupos, ela encontrou seu ápice em 1947, em Lago Alegre. Né? Nós tivemos, por exemplo, esse grupo de bandoleiros, eles foram invadir uma fazenda de um eleitor da UDN, e durante a ação, um capanga, né, um jagunço, um cangaceiro, assim dizendo, ele foi ferido por engano por seus próprios companheiros, né? E o chefe, né, desse bando, para evitar que esse baleado posteriormente pudesse traí-lo, eles resolveram executar, né? E além da execução, eles resolveram cortar a cabeça do indivíduo. Eles cortaram a cabeça do próprio companheiro. Então isso saiu na imprensa, né? Isso foi tratado como uma ação realmente de um cangaceiro, né? Em que as coisas em União estavam saindo fora do controle. Fora do controle, né? Em que a violência já tinha ocupado a cidade. E isso causou o temor de muita gente em Lago Alegre, por exemplo, naquela região, se mudou, né, com medo dessa onda de violência. E isso recaía, né, recaía sobre os políticos a responsabilidade de estar empreendendo essas ações, né? Ou seja, tanto a UDN como o PSD, eles não acreditavam que essas ações, desse grupo de bandoleiros, ela ocorria de maneira independente, ou seja, sempre havia algum mentor. E aí vinha uma troca de acusações, a UDN acusando o PSD e o PSD acusando a UDN.
O certo é que as coisas foram melhorar um pouco em 1950, né? Quando essa onda de violência ela diminui, né? Antes disso, em 1948, nós temos a primeira eleição municipal para prefeito, onde elege-se o Francisco Narciso da Rocha, né? Agora através do voto direto, apoiado por seu tio, o governador Rocha Furtado, né? Então, o governo do Francisco Narciso, ele ainda é impactado por essa rivalidade, por essa oposição ferrenha. Ele governa até 1950 e num mandato muito conturbado, né? Onde ele se desentendeu com sua base aliada. Então, nesse momento, nós temos, por exemplo, a saída do Eudóxio Melo, que era da UDN, né, para a oposição. Nós temos também, nesse momento, a saída de Valfredo Costa, do PSD, para a UDN, ou seja, uma troca aí. Então, é um período de mudanças, né? Aquela conjuntura lá no início de 46, ela vai se modificando no decorrer desse processo. Então, o Francisco Narciso, ele tinha como vice o Antônio Medeiros Filho, né? E do governo até 1950. Em 1950, a gente há um apaziguamento. Por quê? Porque em 50 lança-se candidato pela UDN o vice-prefeito, o Antônio Medeiros Filho. E a outra chapa lança Protásio Oliveira Costa. Mas o Protásio ele desiste da eleição, né? Ele resolve não concorrer contra o Antônio Medeiros Filho, né? Na qual eram muito amigos, né? Apesar dessa rivalidade política. Então o Antônio Medeiros concorre contra ele mesmo e vence. Aí nós só teremos eleições para vice-prefeito, né? Que a gente lembra que havia duas eleições distintas, né? Uma para prefeito e outra para vice. Então, a partir daí, de 1950, é que as coisas começam a abrandar, né? Mas esse período de 1946 até 1950 foi um período bastante delicado na política local por conta dessa onda de violências que se instalou no município. Aí a gente se pergunta, e onde está o Filinto Rego? O Filinto Rego, logo após ele sair da prefeitura lá, com a queda do Estado Novo, poucos meses depois ele falece, né? Então ele não participa desse processo aí de reordenamento político partidário no município de União. Então essa temática, né, a gente está falando aqui superficialmente, né, mas ela é bem maior, né? A discussão sobre as informações, inclusive, sobre essa temática, elas são bem mais extensas, mas nós vamos deixar isso para o nosso trabalho autoral. Então, inclusive, essa temática é um dos capítulos, né, os anos de chumbo de União, em que marca um novo reordenamento político partidário. Esse reordenamento político, ele vigora até hoje, né? Que nós temos basicamente o quê? O controle político da família Costa Medeiros e Rego Mota, né? Ou seja, fruto dessas duas parcialidades. Então, na próxima semana nós vamos escolher um outro tema, né, e dar continuidade a essa sequência cronológica, né, desses fatos políticos que marcaram o município de União, né? Então, muito obrigado para quem assistiu, né, e para quem vai assistir o vídeo posteriormente.